Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver mais alguns exercícios de cálculo 3. Vão ser alguns exercícios que vão abordar parametrizações de curvas, comprimento de arco e integrais de linha de uma função real em relação ao comprimento de arco, tá? A, a, a primeira questão é essa daqui, ó. A gente tem que calcular qual que é o comprimento da curva que tem parametrização r de t igual a 2 vezes t elevado a 3 meios, cosseno de 2t e seno de 2t. Beleza? Para ter, aí a gente vai querer que ele fique variando dentro do intervalo de 0 a 1. Tá? Então, para a gente determinar quem é o comprimento de uma curva, a gente primeiro tem que derivar essa parametrização aqui. Então, a gente vai ficar com r' de t igual a... Bem, nessa parte aqui a gente desce esse expoente, vai ficar 2 vezes 3 meios, que é 3, que multiplica o expoente, né, t elevado ao expoente antigo menos 1. Então vai ficar 3 meios menos 1 aqui no expoente, que é a mesma coisa que 1 meio. Nessa parte e nessa a gente usa a regra da cadeia. Então, para derivar o cosseno de 2t, vai ficar menos 2 seno de 2t. E para derivar o seno de 2t, aí por sua vez vai dar 2 vezes o cosseno de 2t. Beleza, e agora a gente vai determinar quem é a norma dessa derivada. Certo? Então, ó, a norma de r' de t vai ficar o seguinte: raiz de esse cara aqui ao quadrado, aí fica 9 vezes t, mais esse ao quadrado, e fica mais 4 vezes o seno ao quadrado de 2t, certo? Mais também aqui, ó, mais 4 vezes o cosseno ao quadrado de 2t, certo? Beleza. Pronto. Se a gente agora aqui coloca o 4 em evidência, vai ficar 4 vezes seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Ou seja, essa parte aqui inteira dá igual a 4, certo? Quer dizer que essa raiz aí, da norma de r' de t, é a mesma coisa que raiz de 9t mais 4. Tá. Então, a gente tem agora que determinar quem que é o comprimento de arco. O comprimento é a integral de 0 a 1. Esse 0 e esse 1 aí que apareceram são os valores mínimo e máximo aqui que o parâmetro assume. E aí a gente vai ter aqui a norma de r' de t dt. Então vai ficar raiz de 9t mais 4 dt. Certo? Para a gente resolver essa integral, a gente vai fazer uma mudança de variável. A gente vai dizer que u é igual a 9t mais 4. Portanto, o du vai ser igual a 9 dt. Então, quando a gente efetivamente mudar a variável aí na integral, vai ficar o seguinte: vai ficar a raiz agora vai ser a raiz de u, certo? Aí o dt é quem? Certo? dt vai ser du dividido por 9, beleza? E como que ficam os meus limites de integração agora? Quando o t ele for igual a 0, aí o u vai ser igual a 4, e quando o t ele for igual a 1, aí u vai ser igual a 9 vezes 1 mais 4, que é 13, certo? Então ficou a integral de 4 até 13 de raiz quadrada de u, du sobre 9, beleza? Então esse 9 eu já vou escrever aqui na frente. Esse u aí, certo, na raiz, é a mesma coisa que u elevado a 1 meio. Quando a gente fizer a integral, a gente vai precisar aumentar 1 aí no expoente, então vai ficar agora u elevado a 1 meio mais 1, que é 3 meios, e a gente vai ter que dividir pelo novo expoente, que é 3 meios, certo? E aí calcular isso em
4 e em 13. Beleza? Pronto. Então aqui embaixo a gente vai ter 9 vezes 3, que dá 27. Esse 2 que está dividindo embaixo, ele vai passar para cima multiplicando, ou seja, vai ficar 2 vezes aqui em cima, né? E aqui embaixo vai ainda ter esse 27. E aqui a gente ainda fica com o elevado a 3 meios calculado em 13 e em 4. Então vai ficar 13 elevado a 3 meios menos 4 elevado a 3 meios. Tem uma outra forma de a gente escrever essa resposta? Tenho, porque o que é 13 elevado a 3 meios? Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 13 elevado ao cubo, né? Porque lembra que esse 2 que está aqui no índice da raiz, ele, quando a gente escreve isso como uma potência, esse 2 que está aqui, ele vem para o denominador. Tá? Ou seja, isso aqui é raiz de 13 vezes raiz de 13 vezes raiz de 13. Se eu junto duas dessas raízes, vai ficar 13, né? Fica simplesmente 13 raiz de 13. Da mesma forma, isso aqui vai ser raiz de 4, tá? Vezes raiz de 4 vezes raiz de 4. Raiz de 4 é 2, então fica 2 ao cubo, que é 8. Tá bom? Então, finalmente, isso aqui vai dar 2 sobre 27, que multiplica 13 raiz de 13 menos 8. Ou seja, 26 raiz de 13 menos 16 sobre 27. Certo? Essa é a resposta aí para essa questão, tá? Pronto, beleza. Vamos para o segundo exercício. Ainda vai ser um exercício sobre comprimento de arco. Então, agora a gente vai olhar para... agora é um exercício sobre parametrização. A gente quer determinar qual que é uma parametrização para a curva que é obtida pela interseção, beleza? De um cilindro, então de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16, e de um plano. O meu plano aqui vai ser x mais e igual a 5. Certo? Então, eu quero determinar quem que é uma parametrização aí para essa curva, certo? Então, como aqui tem esse cilindro, eu vou iniciar parametrizando o x e o y como se fosse uma circunferência, já que todo ponto dessa curva vai ter que ter o x e o y, certo? Pertencendo a uma circunferência que tem centro aí na origem e tem raio igual a 4. Então vai ficar bem simples, é só a gente ver que o x vai ter que ser o raio, que é 4 vezes cosseno de t, tá? O y vai ficar o raio vezes o seno de t, e o z, aí fica fácil, é só a gente usar essa última equação aqui, fica 5 menos x, ou seja, fica 5 menos que é o x, o x é 4 cosseno de t. Então pronto, essa aí que é essencialmente a nossa parametrização, só falta dizer como que esse parâmetro que ele varia, né? Bem, como eu tenho esses dois aqui como pontos de uma circunferência, o t vai variar de 0 até 2π. Certo? E aí finaliza. Terceiro exemplo é um exemplo sobre reta tangente. Então, a gente tem uma curva de parametrização, R de t. A parametrização dela é t ao quadrado, t à quarta e t ao cubo, certo? E eu quero saber quem que é a reta tangente. Eu quero determinar equações paramétricas aí para essa reta tangente. Então, no ponto, então reta
tangente no ponto 1, 1 e 1, certo? Então, para a gente determinar a equação de uma reta, a gente precisa ter duas informações. Uma é um ponto que esteja aí na reta, a gente já tem, né? É o ponto 1, 1 e 1, que é o ponto de tangência. E a outra informação que a gente vai precisar é do vetor diretor. No caso, a gente vai ter que saber quem é que é um vetor tangente a essa reta, mas aí a gente sabe. Porque para achar o vetor tangente a uma curva parametrizada é só a gente derivar ela. Tá bom? Então a primeira coisa que é fazer é derivar r de t. Então a gente vai ter r' de t igual a 2t, a 4t ao cubo e 3t ao quadrado. Falta saber agora qual que é o valor de t que eu vou substituir aí. Então eu tenho que descobrir qual que é o valor de t, certo? Para o qual r de t vai me gerar esse ponto que está aqui. Ó. Então eu tenho que, a princípio, resolver essa equação aqui. Ó. T ao quadrado, t à quarta e t ao cubo tem que ser igual a 1, 1 e 1. Beleza? Então, de acordo com as duas primeiras equações, a gente teria t ao quadrado igual a 1 e t à quarta igual a 1. Aí a gente iria achar, né, que o t ele ou é 1 ou é menos 1. Mas pela última equação aqui, a gente sabe que t ao cubo é igual a 1. Então, a única possibilidade é que o t seja 1, certo? O que é que isso significa? Que esse ponto que está aqui, ele é o r de 1, certo? O valor de t que gera esse ponto a partir da minha parametrização é t igual a 1. É esse valor de t que eu vou substituir aqui para descobrir quem que é o vetor diretor. Tá? Então, quem que é o r' de 1? Só substituir o t por 1 vai dar 2, 4 e 3. Pronto, esse que é o vetor diretor da minha reta tangente, certo? Portanto, a parametrização vai ser a seguinte, ó, um ponto x, y, z da minha reta tangente vai ser um ponto que está na reta, que é o ponto 1, 1 e 1, mais o parâmetro t, que multiplica o vetor diretor, 2, 4 e 3. Daí a gente vê que as equações paramétricas vão ser quais? O x vai ficar 1 mais 2t, o y vai ficar 1 mais 4t, e o z vai ficar 1 mais 3t, certo? E o t aí vai variar nos números reais. Essa é a resposta aí, certo? Para esse exemplo. Vamos para o próximo exemplo. Nessa agora a gente volta a olhar para o comprimento de arco. Então a gente quer determinar quem que é o comprimento de arco da curva que tem parametrização r de t igual ao seguinte. Ó. Vai ficar e elevado a 2t vezes o cosseno de 2t, certo? 2. E aqui é elevado a 2t vezes o seno de 2t. E a gente quer calcular o comprimento dessa curva para t variando de 0 até 1. Da mesma forma que a gente fez lá no primeiro exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar quem é a derivada. Quem que é o r' aqui de t? Vamos derivar cada uma dessas componentes. Se derivar isso aqui, eu tenho que usar a regra do produto, certo? Aliada à regra da cadeia. Então eu vou ter a derivada aqui dessa exponencial, vai ficar 2 vezes e elevado a 2t, certo? Vezes o segundo, mais o primeiro, aí repete a exponencial, vezes a derivada do segundo, vezes a derivada do cosseno
de 2t, que vai dar menos 2 seno de 2t. Então vai ficar menos 2 aqui, é elevado a 2t, vezes o seno de 2t. Beleza. Aqui a derivada vai ficar a derivada de uma constante, é zero, tá? E aqui fica bem parecido com o que a gente tinha feito aqui. Ó. Derivada da exponencial vai dar 2 vezes ela, vezes o seno, certo? Aplicando a regra da cadeia, né? Aí agora, pelo outro termo da regra do produto, fica essa exponencial vezes a derivada do seno aqui, que vai dar 2 vezes o cosseno de 2t. Então, mais 2 vezes é elevado a 2t cosseno de 2t. Certo. Agora eu tenho que tirar a norma dessa derivada. Tá? O que é que vai ficar? Então, vai ficar a raiz desse cara aqui ao quadrado. 2e elevado a 2t cosseno de 2t menos 2e elevado a 2t seno de 2t. Tudo isso ao quadrado. Mais 0 ao quadrado, mais esse outro aqui ainda ao quadrado. Então, mais 2e elevado a 2t seno de 2t mais 2 vezes e elevado a 2t cosseno de 2t ao quadrado também. E aí fecha a raiz. Eita, peraí, deixa eu ajeitar isso aqui, tá? Vamos fazer assim que fica melhor. Pronto, assim é mais fácil. Pronto, maravilha. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que desenvolver isso aqui e depois simplificar. Então, vamos começar fazendo esse termo aqui, certo? Ao quadrado. Aí, como é que fica? Fica o quadrado do primeiro, então vai dar 4 vezes e elevado a 2t ao quadrado, né? Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Fica 4t aqui em cima, vezes o cosseno ao quadrado de 2 vezes t. Aí fica menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí tem menos 2 vezes esse 2 que tem aqui, vezes esse outro 2 que está aqui. Então fica menos 8. Ainda tem essa exponencial vezes essa. Juntando tudo, fica elevado a 4t, certo? Vezes o cosseno de 2t, vezes o seno de 2t, tá? Mais o quadrado do segundo. Então, mais 4 é elevado a 4t, seno ao quadrado de 2t. Certo? Esse aí é só esse termo aqui ao quadrado. Vamos ver agora quem é esse outro aqui agora ao quadrado, tá? Fica o quadrado do primeiro, então a gente vai ter 4 é elevado a 4t, seno ao quadrado de 2t, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aí vai dar mais 8 vezes e elevado a 4t, seno de 2t, vezes cosseno de 2t, tá? Mais o quadrado do segundo, aí fica mais 4 vezes e elevado a 4t, cosseno ao quadrado de 2t. Beleza. Bem, se a gente junta esse termo aqui, ó, com esse, eles vão se cancelar. Agora, se eu olho para esse termo aqui e esse, se eu junto os dois, se eu boto esses caras aqui em evidência, o que vai me restar vai ser justamente cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de 2t, ou seja, vai ficar apenas 4 vai ficar apenas 4 vezes a exponencial. Aqui é a mesma coisa, se eu botar as exponenciais em evidência, o resto que ainda vai ficar aí, se é seno ao quadrado de 2t mais cosseno ao quadrado de 2t, se eu juntar eles vai ficar 1. Tá bom? Então significa então que essa raiz aí, ela vai se simplificar para a raiz de quem? De 4 vezes é elevado
a 4t, mais 4 vezes e elevado a 4t, ou seja, vai dar raiz de 8 e elevado a 4t. Tirando a raiz, vai ficar a raiz de 8, que é 2 raiz de 2, vezes a raiz de e elevado a 4t, que é e elevado a 2t. Pronto, então é esse termo aí que a gente precisa jogar lá dentro da integral. Certo? O comprimento aí da nossa curva vai ser a integral de 0 até 1 disso aqui que a gente calculou, 2 raiz de 2 é elevado a 2t dt. Certo? Então, vamos tirar aqui o 2 raiz de 2, porque ele é uma constante. Aí vai ficar a integral de e elevado a 2t, que vai dar e elevado a 2t sobre 2. Isso aí vai ser calculado de 0 a 1. Vai cancelar esse 2 que está aqui embaixo com esse 2 que está aqui. E aí a gente fica com raiz de 2, que multiplica e elevado a 2 menos e elevado a 0. Tá bom? Ou seja, a resposta vai ser raiz de 2, que multiplica e ao quadrado a menos 1. Certo? Aí essa é a resposta. Tá? Beleza, né? A parte mais difícil que teve realmente foi a gente fazer essa simplificação. Vamos agora para mais um exemplo. Exemplo 5 vai ser determinar quem que é o comprimento da curva de parametrização R de t igual a 2 sobre t ao quadrado mais 1 menos 1, certo? E 2 vezes t sobre t ao quadrado mais 1. Vamos calcular quem que é o comprimento dessa curva para ter ainda variando, certo? Como nos outros exemplos, entre 0 e 1. Então, mais uma vez, a primeira coisa é descobrir quem é a derivada. Tá? Então, a gente vai derivar aí usando a regra do quociente, por exemplo, ou a regra da cadeia. Certo? Como é que fica aqui? Ó? A gente vai fazer a derivada do de cima, que é 0, né? Multiplicado pelo de baixo, aí continua 0, menos o de cima, vezes a derivada do que está embaixo, que vai ser 2 vezes t, sobre o de baixo ao quadrado. Beleza? Então vai ficar assim. A derivada disso aqui é 0. Aqui agora, mais uma vez, a regra do quociente. Fica a derivada do de cima, que é 2, vezes o de baixo, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Vamos melhorar aí essa expressão. Certo? Aqui a gente vai ter menos 4t sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. E aqui ó, a gente vai ter 2 vezes t ao quadrado, se juntar aqui esses dois. E aqui a gente vai ter menos 4t ao quadrado, né? Aqui ainda tem mais 2, beleza? Então, se a gente junta aí tudo isso, vai ficar 2 menos 2 vezes t ao quadrado sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Beleza, essa aí que é a nossa derivada. Vamos calcular quem é a norma dela agora. Então, a norma de R' de t vai ficar raiz desse cara aqui ao quadrado. Então, vai ficar 16t ao quadrado sobre t ao quadrado mais 1 a quarta, mais o quadrado aqui desse outro termo. Tá? Então, aqui em cima eu tenho que usar o produto notável. Fica o quadrado do primeiro, que é 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então fica menos 2 vezes 2 vezes 2, fica menos 8t ao quadrado, certo? Mais o quadrado do segundo, então mais 4t a
quarta, tudo isso sobre t ao quadrado mais 1 à quarta. E fecha a raiz. Maravilha. Então, se a gente junta tudo isso que tem aqui em cima, a gente vai ter 4t à quarta, aí mais 16t ao quadrado menos 8t ao quadrado, e fica mais 8t ao quadrado, beleza? Mais esse 4 aqui, dividido por t ao quadrado mais 1 elevado a 4. Tá? Aí agora observa que esse termo que ficou aqui em cima, ele é muito parecido com esse daqui. Ó. A única coisa que muda é que aqui, ao invés de ser menos, é mais, né? Então dá pra gente escrever isso de uma outra forma. O que é que seria isso aí? Vai ser raiz de... Bem, quem é que é raiz quadrada aqui desse termo? Vai ser 2t ao quadrado. Quem que é raiz quadrada aqui desse outro termo? É 2, certo? Vai ser isso aqui ao quadrado, porque aí fica o quadrado do primeiro, que é isso aqui, mais 2 vezes 1 vezes o outro, aí fica 2 vezes 2 vezes 2, vai ficar 8 com esse t ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Pronto, maravilha. Isso aqui é exatamente isso. Dividido por t ao quadrado mais 1 à quarta. Tirei a raiz, vai cancelar essa raiz que está aqui em cima, vai ficar 2 vezes t ao quadrado mais 2 sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Certo? Ali em cima agora, vamos colocar o 2 em evidência. Fica 2 vezes t ao quadrado mais 1 sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí agora, finalmente, vamos simplificar esse cara aqui com um desses que está aqui embaixo. E o que resta vai ser 2 vezes, certo? 2 aqui em cima, né? E aqui embaixo fica t ao quadrado mais 1. Pronto. Agora que a gente fez todas essas contas, essa que é a norma da derivada, a gente pode agora determinar quem que é o comprimento de arco. Vai ficar a integral de 0 até 1 dessa expressão aqui, ó, 2dt sobre t ao quadrado mais 1. Quem que é a integral de 1 sobre t ao quadrado mais 1? É o arco tangente de t. Então aqui vai ficar 2 vezes arco tangente de t com o t calculado em 0 e em 1. Ou seja, vai dar 2 vezes arco tangente de 1 menos arco tangente de 0. Certo? Quem que é o arco tangente de 1? É o ângulo entre menos 90 graus, certo? E mais 90 graus, que tem tangente igual a 1, que é 45 graus. Mas em radiano, isso aqui fica π sobre 4. E quem que é o arco tangente de 0? É o ângulo entre de menos 90 graus e mais 90 graus, que tem a tangente igual a 0, que é 0. Então, no final, ficou 2 vezes π sobre 4, portanto, a resposta aqui vai ser π sobre 2. Tá? Essa é a resposta para esse exemplo. Beleza? Pronto, vamos para o próximo exercício. Exercício 6. O exercício 6, agora ele quer que a gente faça o seguinte. A gente quer determinar quem que é uma integral de linha, certo? Em relação ao comprimento de arco da função. Então, a gente quer determinar essa integral aqui da função 3 vezes x ao quadrado mais 5 vezes y ao quadrado ds. Tá? E a curva é a metade superior de uma circunferência. Metade superior de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá? Pronto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar quem que é uma parametrização. Então, como é uma circunferência,
a parametrização que a gente vai usar vai ser r de t igual a cosseno de t e seno de t, já que o raio dessa circunferência é 1, certo? Como é apenas a metade de cima dela, o t aqui ele vai variar apenas de 0 até π, beleza? Então, o meu parâmetro vai ficar entre 0 e π, beleza. Agora, eu vou derivar essa minha parametrização. Vai ficar com r' de t igual a menos seno de t e cosseno de t. Então, a norma de r' de t vai ser igual a raiz de seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, que é 1. Vai ficar raiz quadrada de 1, que é 1. Tá? Beleza. Então, vamos agora para a integral. Como é que a integral vai ficar? Vamos dizer que a integral é um I maiúsculo, tá? Vai ficar assim, a gente vai ficar com a integral de 0 até π, que são os limites da minha definição do meu parâmetro. Aí agora, onde tiver x, eu vou substituir aqui pelo x que está na minha parametrização. Onde tiver y, eu vou substituir aí também pelo y da minha parametrização. Então, a gente vai ficar com 3 vezes o cosseno ao quadrado de t, mais 5 vezes o seno ao quadrado de t. Tá? Aí agora, multiplica com esse ds aqui. Ó. Quem é o ds? É a norma de r' de t dt. Só que a norma de r' de t é 1. Então vai ficar vezes 1 dt. Pronto, maravilha. A gente tem que resolver essa integral aqui. Vamos desmembrar isso em duas integrais. Tá? Então a gente vai ficar com a integral de 0 até π de 3 vezes o cosseno ao quadrado de t, mais 5 vezes a integral de 0 a π do seno ao quadrado de t. Beleza? Então a gente vai usar duas fórmulas que a gente aprende lá na trigonometria para simplificar o cosseno ao quadrado e o seno ao quadrado. A gente vai usar o fato de que o cosseno ao quadrado de t é igual a 1 mais o cosseno de 2 vezes t dividido por 2, e que o seno ao quadrado de t, por sua vez, é a mesma coisa que 1 menos o cosseno de 2 vezes t dividido por 2. Substitui aí isso nessas integrais. A gente vai ficar agora com o seguinte. Já tinha esse 3 aqui, né? Agora também vai ter esse 2 dividindo. Vai ficar 3 meios vezes a integral de 0 até π de quem? De 1 mais o cosseno de 2t dt, tá? Mais aqui a mesma coisa, já tinha esse 5, vai ter agora ainda esse 2 dividindo, então mais 5 meios da integral de 0 até π de 1 menos o cosseno de 2t dt. Tá bom, vamos lá integrar agora. Vai ficar 3 meios vezes. Aqui, a integral de 1 vai ser t, e a integral do cosseno de 2t vai ficar mais o seno de 2t dividido por 2. Certo? Calculado em 0 e em π. E a outra integral vai dar mais 5 meios de quem? A integral de 1, que é t, tá? Menos. Aí a gente vai ter aqui, ó, a integral do cosseno de 2t vai ficar menos o seno de 2t sobre 2, também de 0 até π. Bem, quando a gente fizer as substituições do t por 0, aqui já vai zerar direto, aqui também, e o seno vai ficar o seno de 0, que é 0. Quando substituir o t por π,
Aí eu vou ter o seno de 2 vezes π, que é 0. Então, os únicos termos que não vão se anular vão ser os dois é, é, t's que aparecem aqui, quando t for igual a π. Tá bom? Então, a gente vai ficar com 3 meios vezes π mais 5 meios vezes π. Juntando tudo, a gente vai ter 8 meios vezes π, que é 4π. Certo? Essa aqui é a resposta. Tá? Pronto, maravilha. Vamos para o próximo exemplo. Ainda vai ser um integral. Ainda vai ser um integral de linha. Exemplo 7 vai ser o seguinte. Agora a gente quer determinar quem que é a integral ao longo da curva C da função x vezes y vezes z em relação ao comprimento de arco, onde C é a curva de parametrização R de t igual a cosseno de t, seno de t e t, para t variando entre 0 e 4π. Beleza, né? Então, de novo, já temos aí quem é a nossa parametrização. Vamos começar determinando quem é a derivada dela. R' de t, por sua vez, vai ser menos o seno de t, cosseno de t e 0. E 1, desculpa. Tá bom? Então, a norma aqui aí vai ficar raiz de seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado mais 1. Ou seja, vai ficar 1 mais 1. Ficou raiz de 2. Então, vamos montar agora quem é a integral. A integral da gente, integral aqui em C de xy z ds, vai ficar assim. Vamos primeiro substituir o x pelo x da parametrização, o y pelo y da parametrização e o z lá pelo z da parametrização. Ou seja, vai ficar a integral aqui vai ser de 0 até 4π, porque esses que são os limites aqui da parametrização, certo? Então, eu vou ter cosseno de t vezes seno de t vezes t vezes o ds, que é a norma da derivada, que é a raiz de 2, dt. Tá. Para simplificar, vamos começar escrevendo aqui cosseno de t vezes seno de t como seno de 2t aí dividido por 2. Certo? Só é lembrar que o seno de 2 vezes t fica 2 vezes o cosseno de t vezes o seno de t. Então, agora eu posso integrar por partes aqui. Vamos escrever isso como um meio. Certo? Aí, no caso, fica raiz de 2 sobre 2, certo? Vezes a integral de 0 até 4π, tá? De t vezes seno de 2 vezes t dt. Então, aí que entra a integração por partes. Como é que vamos fazer isso? Isso aqui vai ficar. Vamos dizer que u é t, certo? E que o dv é o seno de 2t dt. Certo? Então, aí o du vai ser dt, e o v, por sua vez, vai ser menos cosseno de 2t sobre 2. Tá? Então, usando a fórmula de integração por partes, que é uv menos v du, isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes aí u com v vai ficar então menos t vezes o cosseno de 2t dividido por 2, calculado em 0 e em 4π, certo? Menos aí a integral de 0 até 4π de v du. Então, ó, vai ter esse outro menos aqui. Então, aqui na frente vai ficar mais.
a, 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 a e v du. Então, eu vou ter esse 1 meio dividindo, vai ficar cosseno de 2t sobre 2dt. Maravilha. Quanto é que dá a integral do cosseno de 2 vezes t? Vai dar o seno de 2 vezes t dividido por 2. Como já tem esse 2 aqui, vai ficar dividido por 2 duas vezes, ou seja, fica dividido por 4. Então, a gente vai ter raiz de 2 dividido por 2 vezes menos t cosseno de 2t dividido por 2, tá? Mais seno de 2 vezes t sobre 4. Isso aí vai ser calculado quando t for 0 e quando t for 4π. Certo? Quando o t for 0, aqui dá 0. Aqui vai dar 0 também, porque o seno de 0 é 0. Quando o t for 4π, aqui eu vou ter o seno de 8π. Seno de 8π é 0, né? Porque é 0 aqui, dá uma volta é 2π, da outra volta é 4π, da outra volta vai ser 6π, da outra volta é 8π. Então, ainda é 0. Quer dizer que esse termo aqui ele vai se anular nos dois limites de integração. O único termo que não se anula vai ser esse aqui quando o t for 4π. Ou seja, a gente vai ficar agora com raiz de 2 dividido por 2, dividido por 2 mais uma vez aqui, né? Então fica raiz de 2 sobre 4, vezes o quê? Vezes menos t, então fica menos 4π, vezes o cosseno de 8π. Quanto que é o cosseno de 8π? Pelo mesmo motivo que a gente explicou aqui, ele é igual ao cosseno de 0, que é 1. Tá? Então, vamos simplificar esse 4 daqui com esse 4 de cá. Finalizou que deu menos π vezes raiz de 2. Certo? Ainda restou esse π com esse raiz de 2 que tinha aqui na frente. Pronto, beleza. Certo? Então, essa aqui é a resposta aí para esse exercício. Menos π raiz de 2. Vamos para o próximo exemplo agora. Exemplo 8. Ainda é um exercício de integral de linha, certo? Em relação ao comprimento de arco. Agora, a função da gente vai ser 2 vezes xy mais y ao quadrado ds. E a curva C, ela é a curva de parametrização R de t igual a t mais 1, t menos 1, para t entre 0 e 1. Maravilha. Então, a gente vai iniciar aqui derivando. Quem que é a derivada aí dessa parametrização, R' de t, vai ficar simplesmente 1 e 1. Portanto, fica fácil de ver que a norma da derivada vai ser raiz de 2, né? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado fica raiz de 2. Então, para a gente agora montar a integral, o que é que a gente tem que fazer? Vamos dizer que essa integral aí é i, então vai ficar i igual a integral fica de 0 a 1, substitui o x por t mais 1, substitui o y por t menos 1, que é que vai permanecer aí no final. Vai ficar 2 vezes t mais 1 vezes t menos 1, certo? Mais t menos 1 ao quadrado, vezes o ds, que é a norma da derivada, que é raiz de 2 dt. Tá, então, esse raiz de 2 aqui
eu vou escrever aqui na frente e agora eu vou dar um jeito de ajeitar, certo? O resto do meu integrando. Vamos ter ainda a integral de 0 a 1 e o que mais que resta. Se eu faço t mais 1 com t menos 1, vai ficar a soma vezes a diferença, ou seja, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então isso aqui vai dar 2 vezes t ao quadrado menos 1, ou seja, vai dar 2 vezes t ao quadrado aí menos 2. E aqui? Aí eu faço o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo, agora é só a gente ajeitar. Vai ficar raiz de 2 vezes a integral de 0 a 1 de quem? 2t ao quadrado mais t ao quadrado, fica 3 vezes t ao quadrado. Aí a gente ainda tem menos 2t, aí ainda tem menos 2 mais 1, fica menos 1 dt. Maravilha. Vamos ver quanto é que vai dar essa integral agora. Vai ficar raiz de 2 vezes. Pronto. Aí essa integral aqui vai dar t ao cubo. Essa integral aqui vai dar menos t ao quadrado. E essa aqui vai dar menos t. Tudo isso calculado em 0 e em 1. Tá, então isso aí vai dar raiz de 2 vezes 1 menos 1 menos 1. Esses são os valores que vão aparecer quando t for igual a 1. Quando t for igual a 0, todo mundo já vai dar 0 direto. Então, certo, cancela esses dois aqui, ficou menos 1 vezes raiz de 2. Então a resposta vai ser menos a raiz de 2. Tá? Essa é a resposta para esse exemplo. Tá certo? Agora o exemplo 9, certo? O penúltimo exemplo da gente de hoje. É o seguinte, ainda é uma integral de linha, integral ao longo da curva C, a função vai ser x ao cubo vezes z, ds, onde C agora é a curva que tem parametrização, r de t, igual a seno de t, t e o cosseno de t, para t entre 0 e π sobre 2. Primeira coisa, como sempre, é determinar quem é a derivada da parametrização. Então, r' de t vai ser cosseno de t, aí 1, e menos o seno de t. Agora a gente acha quem é a norma dessa derivada. Então, norma de r' de t vai ser raiz do cosseno ao quadrado de t mais 1 mais a seno ao quadrado de t. Juntando o seno ao quadrado com o cosseno ao quadrado vai ficar 1. Aí ainda tinha esse outro 1, então ficou raiz de 2. Mais uma vez, né? Tá certo. Então, quem aqui é a nossa integral? A integral ao longo de C de x ao cubo z ds vai ficar. Bem, substitui o x pelo x da parametrização. Aqui vai ficar a integral de 0 até π sobre 2. Quem que é o x da parametrização? É o seno de t. Então vai ficar seno ao cubo de t vezes o z. Quem é o z da minha parametrização? É o cosseno de t. Multiplico agora pelo ds, que é a norma de r' de t, que é raiz de 2, dt. Beleza. Como é que eu faço essa integral? Eu tenho que fazer uma substituição. Eu vou dizer que u é igual ao seno de t. Portanto, o meu du vai ser o cosseno de t dt. Isso já vai resolver o meu problema. Vamos ficar com o seguinte. Esse raiz de 2, que era esse que já tinha aqui. Aí eu vou ter a integral. Bem, o seno agora é o u, então aqui ficou o u ao cubo. E o cosseno de t e o dt, se eu juntar os dois, vai ser o du. E como que ficam os meus limites de integração? Quando o t ele for igual a 0,
aí o u vai ser o seno de zero, que é zero. E quando o t for π sobre 2, aí u vai ser o seno de π sobre 2, que é 1. Então, a minha integral agora vai ser a integral de 0 até 1 de u ao cubo du. Bem simples, né? Fica raiz de 2 vezes u a quarta sobre 4 de 0 a 1. Então, isso aí vai dar 1, tá? Vezes raiz de 2 dividido por 4. Certo? Pronto, maravilha. Agora vamos para o exercício 10, que é o último. A gente vai querer ainda determinar quem que é a integral de linha da função x vezes e elevado a yz ds, tá? Onde C vai ser a curva, que é o segmento de reta, que vai de 0, 0, 0, a origem, até o ponto 1, 1 e menos 1. Então, a gente precisa começar determinando quem que é uma parametrização aí para esse segmento de reta. Certo? Vamos dizer que esse aqui é o ponto A, que é o ponto inicial. Esse aqui é o ponto B. Tá? Então, uma parametrização seria R de t igual a mais t vezes AB. Certo? Então, A é a origem, certo? 0 a 0 e 0, mais t vezes AB. Como é que a gente acha AB? São as coordenadas de B menos coordenadas de A, que são todas iguais a 0. Então, AB tem as mesmas coordenadas que o ponto B. Fica 1, 1 e menos 1 aqui. Portanto, a minha parametrização vai ser simplesmente t, t e menos t. Beleza. Vamos agora ver quem é a derivada, né? Fica bem simples. Vai ficar 1, 1 e menos 1, que é o vetor AB. Tá? Quem que é a norma da derivada? Aí fica a raiz de 1 ao quadrado, aí mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, vai dar raiz de 3. Aí agora, como é que a integral da gente vai ficar? Então, a gente vai ter integral ao longo de C de x vezes e elevado a yz ds, certo? Isso aí vai ser, ó, quando a gente faz essa parametrização exatamente assim, o t vai ficar variando entre 0 e 1, certo? É sempre assim, desde que eu faça a parametrização do segmento de reta desse jeito. Então, eu vou ter a integral de 0 até 1. Quem é o x? É o x da minha parametrização, que é t, aí é elevado a y, que é t, vezes z, que é menos t. Então, aqui em cima vai ficar menos t ao quadrado. Certo? E o ds é quem? É a norma da minha derivada, que é raiz de 3 dt. Certo? Então, pronto. Agora eu vou fazer uma substituição. Que substituição vai ser essa? Eu vou dizer que u é igual a menos t ao quadrado. Aí o du vai ser menos 2t dt. Certo? E como é que fica agora? Bem, é esse raiz de 3, eu vou escrever aqui na frente, vezes quem? Bem, a exponencial agora vai ser simplesmente e elevado a u, certo? E o t daqui com esse dt, ó, eles vão ser o quê? Vão ser du dividido por menos 2. Então, vezes menos du sobre 2. E como é que ficam agora os limites aí da minha integral? Bem, quando o t for 0, aí u vai ser menos 0 ao quadrado, que é 0. Quando o t ele for igual a 1, aí u vai ser menos 1 ao quadrado, ou seja, vai ser menos 1, certo? Bem, então,
como aqui o meu menor limite de integração ele aparece em cima, eu vou inverter a posição deles, tá? Só que na hora que eu faço isso, eu tenho que mudar o sinal da minha integral. Então vai ficar assim, ó, menos, certo? Aí eu tenho esse raiz de 3 aqui. Eu também tenho esse 1/2, né? Menos 1/2, certo? Juntando esse menos que está aqui, certo? Com esse 2. Aí vai restar ainda a integral de menos 1 a 0 de E elevado a U a du. Pronto, beleza. Agora sim. Só que aí eu tenho o menos da minha mudança de posição, a do limite de integração, e o menos que já tinha aqui. Ó. Então, se eu juntar esses dois, o sinal que vai ficar, no fim das contas, vai ser um sinal certo de mais. Então, a gente ficou com raiz de 3 aí sobre 2, vezes essa integral, que é a integral de E elevado a U, em menos 1 e em 0. Então, vai dar raiz de 3 sobre 2, que multiplica E elevado a 0, menos E elevado a menos 1. E elevado a 0 é a mesma coisa que 1, e E a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre E. Pronto, então essa aqui ó, que é a minha resposta. Raiz de 3 sobre 2 vezes 1 menos 1 sobre E. Beleza? Pronto, então isso aí termina o vídeo de hoje, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.